Efésios capítulo 1, eu vou ler esse texto e vou orar mais uma vez com algumas outras razões ou pedidos de oração, tá bom? Diz assim, a partir do verso 15, Efésios capítulo 1, verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas essas coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu ele, Jesus, à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Até aqui a leitura da palavra de Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. Aí não podia continuar, está aí seu Próspero, né? Passou por uma cirurgia, né, seu Próspero? Está quase bom, 80% mais ou menos aí, está andando, né? Passou por uma cirurgia, a mãe da Alessandra também caiu aí, tomou 5 pontos nessa madrugada. Tem tantas coisas que acontecem na vida da igreja, a gente vai lembrando, vai colocando, os aniversariantes que completaram um ano mais de vida, e Deus vai dando graça a cada um de nós. Então vamos orar, pedindo a Deus por estes irmãos, pedindo a Deus por todas as coisas que acontecem na igreja. Nosso irmão Jonas teve aí a coroação, passou a capitão, agora é capitão Jonas, né, Jonas? Isso, eu não esqueci de você, não. São coisas maravilhosas que vão acontecendo. A outra passou no vestibular ali. Tem coisa, só tinha 2 vagas, ela pegou uma, olha só. Coisa boa, gente. Tem muita coisa boa acontecendo no meio da igreja, de todas as idades. E a gente deve ir se lembrando, deve ir orando, pedindo a graça, clamando, agradecendo, louvando a Deus por tudo isso que vai acontecendo no nosso meio. Tá bom? Vamos orar? Pai bendito, todas essas coisas que acabei de mencionar, nós agradecemos imensamente. O Senhor tem trabalhado desde o menor até o maior, desde promoções até a conquista de vaga em universidade. Aqueles, ó Deus, que de alguma forma têm a sua saúde debilitada, estão sendo preservados, mas carecem, ó Deus, da tua intervenção e da tua bondade. Ó Deus, a mãe da Alessandra, seu Próspero, agradecemos imensamente pela cirurgia, pelos pontos dados, mas ainda há coisas a serem feitas, ainda há uma recuperação, ó Deus, em andamento, e colocamos ela diante do Senhor. Que em nome de Jesus, a tua boa mão nos alcance a cada um desses irmãos e continue, ó Deus, derramando graça sobre graça, fazendo com que o seu projeto, plano, escrito desde a eternidade, se faça concretizar na vida desses irmãos. Se conosco agora diante da tua palavra. Ajuda-nos cada vez mais a entendermos quem somos, o que somos, e dessa forma, Deus, isso deve governar a maneira como agimos e planejamos a nossa vida. É a nossa oração e clamor agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meu desejo de conversar com vocês é sobre nossa identidade em Cristo. Eu faria uma simples pergunta para você: quem é que te define? Ou quem é que nos define? Ou quem é que te chama, mais ou menos como os egípcios, que durante mais de 400 anos foram algozes do povo judeu lá no passado. Eles foram livres do povo egípcio, Deus derramou graça sobre cada um deles, mas, mesmo depois da liberdade, parece que o Egito ainda chamava. E eles tinham saudades das batatas e das cebolas. Olha só, quem é que te define ou quem é que nos define? Essa é uma pergunta crucial. É uma pergunta tão crucial que, sinceramente, há várias coisas que podem nos definir, e aqueles que se aproximam das pessoas que vão sendo alcançadas por Deus sabem disso.
Há, por exemplo, traumas das maiores ordens e diferentes maneiras, onde as pessoas são traumatizadas, abusadas fisicamente ou não. Algumas sequer têm um nome na identidade do pai ou da mãe. Há uma disfunção completa na vida familiar. Há um verdadeiro buraco existencial. E quando aqueles que têm pais, mas eles não são exatamente aquilo que Deus gostaria que fossem na sua casa. Isso vai marcando a vida das pessoas, a ponto de, mesmo convertidas, parece que elas não conseguem se libertar disso. Rejeição por parte de próprios membros familiares. Subestimar ou superestimar as hostes malignas. Tem gente que se envolveu com isso. Se envolveu com anjos caídos, anjos malignos. Aquilo que as pessoas chamam de Zé Pilintra, Pombagira, Preto Velho. Eu tenho histórias aí depois para contar sobre isso. Mas eu não acredito nada num desses nomes aí, porque quem dá esses nomes é Satanás, ele é o pai da mentira, então não dá para você acreditar que aquilo que ele fala é verdade, a não ser que tivesse registrado na Bíblia. Como não está, esses nomes aí é tudo furado, tá bom? Mas tem gente que fica profundamente marcado, envolvido, como diz Apocalipse, sabe as coisas profundas de Satanás, olha só. E mesmo depois de convertido, tem dificuldade de se livrar disso. Pessoas que acabam ficando sujeitas a crendices ou simpatias inúteis. Do tipo, antes de dormir tem que fazer algumas coisas. Se você não sabe como isso marca profundamente, eu só fui sair à noite, andar em casa, no ministério, depois de casado. Só para você ter uma noção como essas coisas marcam profundamente a nossa vida. A gente fica preso em muitas crendices inúteis. Estamos acabando sendo sujeitos a medos e ansiedades desnecessárias. Por que eu estou mencionando isso? Porque a gente precisa se lembrar, a gente não pode esquecer, que a igreja na cidade de Éfeso era uma cidade de aproximadamente, você lembra disso, né, de 200 mil habitantes, onde muita gente havia se convertido e, como fruto dessa conversão, elas trouxeram seus livros para serem queimados. E aquela quantidade de livros, de lixo, que dominou e elas se envolveram profundamente naquelas circunstâncias, aquilo ali deu um patrimônio de uma fogueira de 50 mil denários. A gente já sabe que a palavra denário não aparece nesse texto, aparece prata, 50 mil pratas, e a gente também já sabe que uma prata é equivalente, naquela época, a um trabalho de um dia inteiro. Veja que interessante que, se a gente fosse converter isso, na verdade, eu fiz a conta, deu a 50 mil denários, ou 50 mil pratas, a quantidade de dinheiro para trabalhar durante, ininterruptamente, 137 anos. Dá para imaginar, numa cidade de 200 mil habitantes, que se a gente colocasse $8 a hora, $80 o dia, daria uma biblioteca em dólar de aproximadamente $4 milhões numa cidade de 200 mil habitantes, que nem todo mundo se converteu. Então, dá para imaginar o envolvimento dessas pessoas. Nós estamos falando de gente que estudou lixo, que se envolveu com lixo. Gente que procurou sentido e significado e propósito na sua vida através de coisas que, no final da história, só serviram para alimentar aquela fogueira, que, em termos de reais, seria hoje uma biblioteca de aproximadamente R$20 milhões. É para essa igreja que Paulo está mencionando e falando todas essas coisas que acabamos de ler. Se a gente perde isso de perspectiva, parece que as coisas que Paulo está dizendo, elas não têm muito valor, já que nós não nos encontramos, eventualmente, nas mesmas circunstâncias. Podemos não ter nos envolvido nas mesmas circunstâncias que os nossos irmãos da cidade de Éfeso se envolveram, mas é certo que quando as pessoas investem o seu tempo, o seu dinheiro e sua energia em coisas que não são aquelas aprovadas pelo Senhor, elas se envolvem profundamente e, a despeito de serem salvas e resgatadas, elas trazem consigo muita coisa que não serve para nada, a não ser para perturbar a sua vida diante do Senhor. Na verdade, nem me importa
Porque, por exemplo, se são vítimas ou se são agressores, tá bom? Esse envolvimento aqui pode ser tanto um quanto o outro. Pessoas que enganaram os outros, como tem na carta, no livro de Atos, por exemplo, tinha pessoas que, o camarada lá que usava das crendices para ler a sorte, entre aspas, e o futuro das pessoas e ganhava dinheiro em cima disso. E ele ficou absolutamente revoltado quando isso aqui acontece. Paulo chega desfazendo o espírito de mentira, porque a pessoa ela agredia os outros com essas mentiras. Ou você pode ter sido vítima, não importa. A grande questão é que o envolvimento profundo das coisas que nós temos no erro, eles determinam a nossa identidade ou não. Quem é que te define? Seu trauma, seus abusos, os erros, envolvimento em coisa que não presta, as hostes malignas, dinheiro e mais dinheiro, investindo tanto nestas hostes quanto em astros e assim por diante. Tem gente que investe a vida nessas coisas. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, a gente era marcado por isso. Quem é que, bom, na minha parte, né, eu imagino que as pessoas, do contexto de onde eu vim, elas liam muito horóscopo. Eu me lembro muito bem até hoje, quando eu cheguei na igreja, conversei com o presbítero, e aí, tudo bem, presbítero? Tudo bem. Ah, você faz aniversário quando? Eu faço em 14 de maio, ele fazia 12 de maio, se eu não me engano. E eu falei para ele, nossa, você é editor igual eu. Ele falou, não, eu sou de Jesus Cristo. Eu falei, rapaz, eu estou achando que eu falei alguma coisa. Como a gente traz, marcando e lia. Deixa eu dar uma olhada no horóscopo aqui, né? Em vez de ler provérbio, ler horóscopo, né? Deixa eu ver, antes de sair de casa, para ver se vai dar sorte ou não. E, às vezes, mesmo depois de convertido, eu vejo pessoas ainda na mesma toada. Basicamente, 3 coisas definem, segundo Paulo, no texto em que acabamos de ler, a nossa identidade. Basicamente, é a nossa consciência a respeito da grandeza do plano de Deus, a nossa consciência a respeito da grandeza do poder de Deus e a nossa consciência a respeito da grandeza da pessoa de Deus. Se a gente tiver isso bem definido, certamente a nossa identidade vai ter um substrato muito mais bem fundamentado para tocarmos a nossa vida. E alguns desses fundamentos eu gostaria de trocar ideia com os irmãos. O primeiro deles é a grandeza do plano de Deus, verso 19. Iluminados os olhos do vosso coração, convertidos, resgatados, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Isso, a esperança do seu chamado. Efésios, capítulo 1, verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado. Todos nós temos um chamado. Há várias palavras, há pelo menos 4 delas, mencionadas na Bíblia para demonstrar que Deus tem um plano para a nossa vida. Que a nossa vida não é alheia, não é solta. Que Deus faz executar na história, tem textos como de Reis, que vai dizer que aquilo que Deus planejou no passado, antes que o passado existisse, planejou na eternidade, antes que a eternidade existisse, porque são conceitos temporais e o tempo não existia. Então, antes do tempo existir, Deus estava planejando, nós fazíamos parte, e que agora Deus vai historicizando aquilo que na história, na eternidade, Ele havia planejado. E nós fazemos parte deste planejamento de Deus, deste chamado de Deus. E devemos viver em conformidade com Ele. Na verdade, não é só Paulo que fala isso. Por exemplo, há pelo menos 2, mas tem muitos deles. Eu peguei os mais conhecidos para nós, que dizem assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nada deve atrapalhar a nossa carreira. Na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo vai mencionar isso. Vocês corriam bem. E quem é que atrapalhou a corrida de vocês, a carreira, com o quê? Com crendices, com coisas que eram inúteis, com conceitos absolutamente equivocados a respeito da realidade. Isso atrapalha a nossa caminhada diante de Deus, a carreira que Deus propôs para todos nós. Mas ele também menciona isso em outro lugar, lá na própria carta aos Efésios, lá na frente: rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Há uma dignidade na nossa vocação. Preste bem atenção
Porque existem ações, existem atitudes na nossa vida que elas precisam ser tomadas à luz da dignidade da nossa vocação. Moisés é um grande exemplo disso, onde ele preferiu, nem todas as decisões serão obrigatoriamente semelhantes, da mesma forma, do mesmo status social que a de Moisés, mas ele é um exemplo disso, que ele preferiu andar junto com o povo de Deus a ficar lá nos prazeres do Egito, porque ele mirava a cidade celestial. Ele tinha o seu olhar para o galardão, ele prestou atenção na dignidade da sua vocação. Então, chamado, corrida, proposta ou carreira são palavras que são sinônimos na Bíblia, que fazem alusão a estas coisas das quais nós deveríamos nos identificar. E não, eu não estou negando a marca dos traumas, abre aspas, abusos físicos ou não, eles marcam profundamente a vida das pessoas. Aquelas que têm dificuldades familiares marcam profundamente a vida das pessoas. Aquelas que recebem rejeição indevida marcam profundamente a vida das pessoas. A gente sabe que isso marca profundamente, mas eu também não quero negar a marca que o nosso Deus traz sobre cada um de nós. Não negue a marca ou as marcas terrenas, mas não negue a marca ou o chamado celestial. Não negue aquilo que os homens podem fazer ou fizeram de maneira equivocada, demonstrando que vivem no mundo caído, mas também não neguem aquele que viveu no mundo caído sem ser caído, aquele que desceu dos céus, aquele que, de acordo com Jó, sabedoria não habita entre os seres viventes, mas um dia ela habitou entre nós, um dia o homem perfeito andou no nosso meio, e ele não fez aquilo que os homens fizeram, ele não marcou indevidamente a vida das pessoas, ele trouxe respeito, ele trouxe ética, ele trouxe dignidade ao chamado celestial. E nós não devemos desconsiderar a marca que os traumas trazem, mas não deveríamos jamais desconsiderar a marca que o nosso Senhor Jesus Cristo traz. Hostes malignas, crendices ou simpatias, medos ou ansiedades indevidas, como uma dessas que eu disse a vocês, para não dizer outras. Quando eu cresci, eu nem em casa não entrava quando meus pais não estavam. E quando entrava falando alto, porque tinha certeza que ia encontrar alguém dentro de casa. E quando entrava dentro de casa, ficava num canto, para não ter nenhuma janela, porque tinha certeza absoluta que se colocasse a cara na janela, ia dar de cara com alguém que não era meu pai e minha mãe. Foi assim que eu cresci, e assim que talvez você tenha algumas outras marcas, mas que ficaram para trás, porque elas não me definem. Elas me definiram lá atrás, mas graças a Deus não me definem mais. E é por isso que depois de casado, no ministério, eu fiquei algum tempo, fui para o seminário, voltei, comecei no ministério. Eu já tinha alguns anos de casado, já alguns anos de cristianismo, é que eu fui andar em casa à noite, porque eu jamais fazia isso. Porque eu tinha certeza que ia encontrar alguém que não era minha esposa e a Raíssa não tinha nascido. E eu até me surpreendi. Tanto me surpreendi que mencionei. Falei, nossa, olha aí, você já notou? Que agora eu estou saindo à noite dentro de casa. Nossa, uma vitória. Tal é a marca que o engano e o engodo traz e a gente carrega, às vezes mesmo, após a conversão. Então, a grande questão é que existe uma riqueza nesse chamado. Eu chamo a sua atenção para o verso 15, aquilo que ele fala deste riqueza desse chamado, quando ele diz, por isso também eu. Tudo o que ele vai falar aqui, que deve existir naqueles corações que tiveram os olhos do coração iluminados, nas pessoas crentes, ele vai dizer que é fruto daquilo que ele acabou de dizer anteriormente. Portanto, palavras que devem fazer parte da nossa vida, como, por exemplo, eleição, predestinação, adoção, redenção, perdão, sabedoria, inteligência, herança e selo do Espírito. Foram estas palavras que ele mencionou anteriormente. E graças a ela é que ele faz menção à riqueza do nosso chamado. Só para você ter uma noção, eleição faz menção ao tratamento que nós deveríamos ter com os cristãos. Predestinação faz menção do tratamento que nós deveríamos ter para os anticristãos. Adoção faz menção do conceito de aceitação.
Redenção faz menção de atitudes ativas que deveriam existir no exercício do perdão, os dois bodes. Lembra do bode? O da expiação e da saição? Que vivia no deserto? Isso, tem que ter dois bodes na nossa vida, né? Lembra do perdão? Nós perdoamos, Senhor, aquelas pessoas da mesma maneira que o Senhor nos perdoa. O conceito de reciprocidade precisa fazer parte. Sabedoria e inteligência, que eu vou mencionar novamente, e herança e selo do Espírito Santo, que é segurança. Veja que são conceitos que definem basicamente aquilo que as pessoas têm como base da sua identidade. Tratamento com os de fora da igreja, tratamento com os de dentro da igreja, o conceito de aceitação, de ação, de reciprocidade, de capacitação e segurança. Quem vai andar com as pessoas, eu não posso exemplificar 100%, mas eu posso dizer, alguns de vocês conheceram a Irene. A Irene aí, Irene, Deus abençoe, aí deve estar nos assistindo, estava de Cuiabá, e vocês viram como ela é discreta, né, Irene? A Irene experimentou, ela e sua família, profundamente estes conceitos na mudança completa da história dela. Mas, enfim, eu posso ir até aqui. Isso é poderoso, irmãos. Isso é absolutamente poderoso. Eu não sei quantos de nós que pensamos nestes termos definindo quem somos. Definindo a maneira como nós agimos diante de Deus, ou definindo a maneira como nós agimos diante dos irmãos. Você diz, pastor, eu não conheço nenhuma dessas palavras. Talvez por isso explique muita coisa. Porque quando a gente não conhece isso, a gente não age segundo isso. Dá para notar quando as pessoas não agem segundo isso. Mas para Paulo diz que existe uma riqueza no conceito de chamado. E que todos nós deveríamos, então, para definirmos a nossa identidade, entendermos a grandeza do chamamento ou do plano de Deus. Ele é maior do que a palavra conversão. Tem muita coisa em jogo que deveria servir como substrato da nossa caminhada dia após dia. Segunda coisa, não só a grandeza do plano de Deus, que é maior do que a palavra conversão, Deus tem mais, tem um plano vigoroso, em vigor, em andamento. Você vai dizer, não sei nenhuma dessas palavras e não dou conta de saber e nem consigo executar o que elas eventualmente dizem. Exatamente é por isso que vem o ponto seguinte, que é a grandeza no poder de Deus. Verso 19 diz assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. A despeito do envolvimento profundo que eventualmente alguns de nós tenhamos tido, ou que porventura ainda sejamos marcados presentemente por algumas dessas coisas. Claramente, envolvimento em circunstâncias que foram condenadas e são condenadas nas Escrituras. Envolvimento de, talvez, alguns de nós de muito tempo, e algumas pessoas, eu canso de ouvir isso, as pessoas dizem, pastor, não adianta falar não, porque aquela pessoa ali está envolvida nessa determinada circunstância há anos, pastor, faz anos. Isso aí, parece que só falta dizer, nem Deus muda. Como justificando a maneira da pessoa de ser, a forma dela enxergar a sua própria identidade. Práticas, crendices enraizadas, mentalidades errôneas. Será que nunca nós conseguiremos nos livrar dessas coisas? Será que sempre será estas coisas que nos definirão? Será que nós recebemos o suficiente na conversão ou não recebemos o suficiente na conversão para nos livrarmos disso, para termos um redirecionamento, um desenraizamento, para reprogramarmos a nossa mentalidade? Será mesmo que eu preciso de mindfulness, reprogramação dos olhos, pensamento positivo e todas essas que são propostas de nós mudarmos aquilo que parece determinar a maneira como nós nos encaminhamos diariamente? Nós cansamos do jeito que nós nos encaminhamos, nós queremos um jeito novo, e aí vamos para estas práticas. Será que Deus não tem o suficiente para nos dar? Então, olha que interessante, porque a grandeza do poder de Deus mencionado aqui, ele foi exatamente o mesmo poder para ressuscitar Jesus Cristo, o mesmo poder para exaltar Jesus Cristo, é o mesmo poder que está em operação na vida da igreja. Dá para entender por que ele está falando isso.
Porque tem uma galera que acabou de se converter, envolvida em maracutaia, em erro, e queimou um monte de coisa, estudou, gastou dinheiro, tempo, e a cabeça não vira da noite para o dia, e as pessoas dizem, eu quero ir para lá, é igual roda de carrinho de supermercado. Já viu aquela roda quando ela está quebrada, só uma? E aí você anda num carrinho, e aí você enche o carrinho e vai para o lado, aí você vai empurrando, e o carrinho puxa para o lado, aí você vai empurrando, e quanto mais você coloca a coisa no carrinho, parece que ele vai puxando para o lado. E você faz uma força gigante, você sabe que o caminho é para lá, mas dá uma vontade danada de voltar para outro caminho. Canso de ver isso dentro da igreja. É uma tentativa de entender como é que a transformação acontece. Só para você ter uma noção que este poder que ressuscitou Jesus Cristo e glorificou Jesus Cristo, ele faz menção disso através de 4 palavras. Na verdade, eu vou utilizar uma tradução alternativa. A tradução da Revista Atualizada, no texto em que lemos, diz assim: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Tradução alternativa é esse poder como visto na manifestação do seu infinito poder. Paulo se utiliza na carta aos Efésios mais palavras que fazem alusão ao poder de Deus do que em qualquer outra carta do Novo Testamento. Eu entendo ele. Lidando com os problemas que ele estava lidando, ele tinha que exaltar o poder de Deus, senão as pessoas não saíam das prisões mentais em que elas se encontravam. Assim eles, como também nós. Dá uma olhada nas 4 palavras que Paulo menciona a respeito do poder de Deus que está agindo agora na igreja. Diz ele no verso 19, as 4 palavras, se você quiser grifar, são: a suprema grandeza do seu poder é uma. A outra palavra, segundo os que cremos, segundo a eficácia é outra, da força é outra, e do seu poder é outra. Revisando, poder, eficácia, força e poder. Tudo bem? Na verdade, a primeira palavra, força, poder, é a palavra que vem à origem do termo dinamite. O que Paulo está dizendo é que o que opera dentro de nós é semelhante a uma dinamite. Olha só. E vai causar uma explosão, vai desfazer em frangalhos as muralhas que eventualmente nós construímos no erro, como ele vai dizer na sua 2ª carta aos Coríntios, que as nossas armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são celestiais e elas são poderosas em Deus para destruir, dinamitar os engodos, as falácias que eventualmente nós construímos para nos afastar de Deus e das coisas de Deus. Então ele está dizendo que este poder que serve para dinamitar aquilo que não deveria existir na nossa vida, foi o mesmo poder que serviu para dinamitar a morte e ressuscitar Jesus Cristo, e foi o mesmo poder suficiente para mandar Jesus Cristo à direita de Deus Pai. É esse poder que está agindo dentro da igreja, em você e em mim. Como se não bastasse, a palavra eficácia é literalmente de onde vem a palavra energia. Em termos coloquiais, significa que existe uma energia dada pelo Espírito Santo, capacitando os crentes a viverem esta nova identidade, à luz de eleição, predestinação, adoção e todas as coisas que nós acabamos de mencionar, como ele menciona anteriormente, e que talvez se diga, eu não tenho condições para isso. Desculpa, mas os termos que são utilizados são para demonstrar que Deus deu sim, na conversão, tudo aquilo que eu e você precisamos para nos desfazer das mentalidades equivocadas e agora abraçarmos uma nova identidade. Nós temos uma energia que vem do Espírito Santo. Não é à toa que a Bíblia diz, cuidado, não entristeçais o Espírito Santo. Não é à toa que a Bíblia diz, cuidado, não apagueis o Espírito. Não é à toa que a Bíblia diz, enchei-vos continuamente do Espírito Santo de Deus. A relação com o Espírito Santo não é brincadeira. É a relação com ele que vai dar a dinamite e a energia que nós precisamos para que estes conceitos dos quais nós estávamos enraizados
possam ser abandonados e nós vamos nos desenraizando deste mundo tenebroso e nos enraizando no mundo celestial. Mas a terceira palavra não é só poder ou energia, é a palavra a força, de onde vem o termo habilidade. Olha que interessante. Significa que aqui faz uma alusão do poder dado por Deus para uma espécie de dotação específica. Deus dá a sua força, dá uma habilidade que sem Ele nós jamais teríamos. São habilidades sobrenaturais, não são habilidades humanas. Somente quem tem o Espírito Santo de Deus pode ter essas coisas na conversão no seu coração, porque ninguém diz Senhor, Senhor, se não for para o Espírito. Nós já conversamos sobre essas questões, mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse que aquele que me receber, esse sim se transformará em filho de Deus. Então, obviamente, nem todo mundo é filho de Deus, e se nem todo mundo é filho de Deus, nem todo mundo tem o Espírito Santo de Deus morando em si da mesma maneira. Somente aqueles que reconhecem o senhorio de Jesus Cristo é que eles podem testificar que o Espírito Santo mora lá dentro. E esse Espírito Santo, então, segundo Paulo, dá uma força, uma capacidade. Pastor, eu preciso de força. Então, você tem dentro de você. É que a relação com o Espírito Santo precisa ser levada a sério. Não é o pastor que vai dar energia para a igreja, é o próprio Deus quem dá energia para a igreja. Não são as programações que dão energia para a igreja, são excelentes as programações, elas devem existir, mas é Deus quem dá na conversão o Espírito Santo e a força que nós precisamos para nos desvencilhar disso, que parece que como um imã tenta nos atrair, mas a força de Deus é muito maior do que qualquer imã humano para nos libertar daquilo que eventualmente nós nos utilizamos para dizer que essas coisas nos definem. Afinal de contas, eu fui profundamente envolvido com erro, com maracutaia, com Zé Pilintra, com tranca-rua, e a gente começa a dar os nomes das coisas que foram reais, eventualmente, que marcaram a nossa vida, mas esquecemos de dizer que tem um outro lado da moeda. Não só esta dotação e esta habilidade, mas ele fala a última palavra, que é poder, é literalmente de onde vem o termo domínio. Significa que, à luz do que os crentes receberam, que foi uma dinamite, uma energia, uma dotação e uma habilidade, olha só que interessante, agora eles têm condições de exercerem um determinado domínio santo. Como é que pode as pessoas quererem afirmar que estas coisas das quais profundamente e durante muito tempo, eventualmente nós nos envolvemos, que marcaram negativamente a nossa vida, são maiores do que os poderes que ressuscitaram Jesus Cristo e levaram Ele à direita de Deus Pai? Qual foi a hoste maligna que ressuscitou Jesus Cristo? Qual foi o diabo e Satanás que Jesus Cristo montou nas costas dele e diz, me leva, Satanás, à direita de Deus. Ele não tem condições de chegar onde somente o poder de Deus pode levar. O que significa dizer que é verdade que nós temos um monte de problemas e somos quase que como que fragmentados, estamos nos desfragmentando na nossa vida. Eu sei disso. Mas é verdade que, à luz do Espírito Santo de Deus, nós temos um domínio. E o primeiro domínio que nós temos é sobre nós mesmos. A Bíblia chega ao ponto de dizer que isso é tão forte. Eu não tenho chapéu de couro não, mas isso é forte, igreja. Isso é tão forte que ele chega a dizer que aquele que domina a si mesmo tem mais valor do que um herói de guerra e de quem domina uma cidade. E ele recebe condições. Nossa, desculpa, mas não era eu quem fiz isso. Era você, sim. Você descontrolado e eu descontrolado. Eventualmente, qualquer um de nós. A gente tem que assumir que nós estamos fragmentados e Deus está nos desfragmentando. Nós estamos partidos e Deus está nos unindo. Nós estamos marcados, mas nós estamos recebendo a marca celestial. E na marca celestial nós temos todas as condições para não sermos determinados nem pelo trauma, nem pelas hostes malignas, nem pelas crendices ou simpatias, e muito menos pelos medos e ansiedades. É Deus quem dá aquilo que nós precisamos para nós, literalmente, exercermos domínio, não sobre a cidade do Cruzeiro, e muito menos Brasília, domínio sobre a nossa própria casa, ou como diz o livro de Provérbios, aquele que é mestre da sua boca, ele traz coisas boas para dentro do seu lar. Então,
Então, na verdade, esse aqui se você gosta de um termo, eu não tenho problema nenhum com ele, esse aqui é um bom termo, seria o crente empoderado. Velho, o crente foi empoderado por muita coisa ruim, mas na sua conversão ele foi empoderado pelo Espírito Santo de Deus, que dá a ele aquilo que ele vai precisar. Como eu disse a vocês no começo, eu me lembro eu recebia banhos, né? Minha mãe recebia, entre aspas, o preto velho, meu pai já tinha morrido, e aí quando eu me converti eu entendi que aquilo estava errado e não precisava mais. E minha mãe foi dar folhas de banho para mim, eu disse, não precisa não. Não, preto velho mandou, diga para o preto velho que eu não quero. Não, mas ele está mandando, mas eu estou dizendo que eu não quero. Então, o preto velho quer falar com você. Não, beleza, fala, preto velho, quem quiser, não tem problema. Aí foi no início da conversão, e eu me lembro que eu disse, fala, preto velho. E ele disse assim, eu me lembro até hoje, olha para a janela, e passou uma espada assim. Ele falou, você viu? Eu falei, vi. Então, esse é o seu anjo da guarda. Eu disse para ele, eu não preciso, pode dispensar. Tá gastando demais, eu não tenho dinheiro para mandar embora. Eu achei um que é melhor do que ele. Ele falou, mas se você não tomar banho de folha, você não vai ter mais o seu anjo da guarda à sua disposição. E coisas vão lhe acontecer. Eu digo, não precisa disso. Eu agradeço profundamente, mas eu conheço aquele que é o dono desse camarada aí, e o nome dele chama-se Jesus Cristo. Ele é quem manda nas coisas, ele é acima de todas as coisas, e certamente eu não preciso nada disso. Nunca mais Preto Velho veio falar comigo novamente. Tudo bem que depois daquilo eu fiz várias cirurgias, né? Rompi o tendão, teve problema na vesícula, um monte de outras coisas, mas tudo certo. Preto Velho não fez nada e eu toquei a vida, beleza? Por quê? Porque recebi o poder de Deus para ser diferente. Você vai dizer assim, pastor, só é diferente? É que você não me conheceu, irmão. Se você me conhecesse, você ia ver o quão diferente é. Eu sei que ainda dá para melhorar, eu entendo isso, conto com as orações dos irmãos, dá para eu melhorar e você também. E todos nós temos isso aqui para melhorar. Nós devemos literalmente conhecermos a grandeza do plano de Deus, como também a grandeza do poder de Deus. Mas, por fim, estas coisas só se sustentam com a grandeza da pessoa de Deus. Diz aí, no verso 21. A palavra mais importante do verso 21 em diante é exatamente a primeira palavra, acima. Ele diz, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Você pode escrever na sua Bíblia, não acima, muito acima. Acima para nós dá a impressão que é um pouquinho depois do teto. É num lugar inalcançável, até mesmo pelas hostes celestiais, aquelas que verdadeiramente operam, que nós não devemos negar a ação maligna tentando quebrar a vida da igreja, investindo contra a vida da igreja. Paulo vai até mencionar o dia mau na igreja, que nós precisamos prestar atenção contra as investidas dos anjos caídos. Mas nós jamais devemos nos esquecer o lugar em que Jesus Cristo habita não é na mesma altura, no mesmo lugar, dividindo o mesmo espaço com as hostes malignas. É acima, mas muito acima, não só das hostes malignas, mas de todo principado, autoridade, poder e senhorio. Na verdade, esse é um tema que é explorado na Bíblia, mas talvez é esquecido por alguns de nós. Paulo usa aqui uma ênfase que ele vai repetir lá, na verdade, a Bíblia vai repetir lá no livro de Salmo, de número 8. Se você quiser abrir, ele diz assim, no verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois colocaste nos céus a tua majestade. A tradução deste texto no grego, o termo que é utilizado aqui é exatamente o mesmo termo que é utilizado lá. Portanto, nós poderemos ler assim, pois expuseste acima dos céus, muito acima dos céus, um lugar onde absolutamente ninguém pode chegar, por isso que é à direita de Deus. Não é um lugar onde as hostes malignas chegam, ou sequer está no mesmo pé de igualdade. É muito além disso. Na verdade, ele menciona lá na frente, dizendo assim, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Veja que ele está falando com um grupo que teve uma relação com os anjos caídos, que eles andam nos ambientes celestiais. Mas Jesus Cristo anda num ambiente muito acima destes ambientes celestiais. Na verdade, o termo diz assim, pelo que também Deus, Filipenses, o exaltou sobremaneira. Nós cantamos isso.
e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Isso. Essa expressão deve mostrar para cada um de nós que Jesus Cristo está muito acima de todas as outras coisas. Aqui o texto não faz menção de hostes malignas. Nós sabemos disso por aquilo que Paulo vai dizer no restante da sua carta. Mas a grande questão é que não importa. Se o texto está se referindo a seres angelicais caídos, ou se o texto está se referindo a seres humanos caídos, o que importa é que, se forem seres humanos caídos, seriam estruturas políticas ou econômicas, aí tem gente que vai começar a fazer um monte de conta em cima disso. Não importa, o que importa é que os aspectos internos ou externos da manifestação desse poder, quer sejam com seres angelicais caídos, quer sejam com seres humanos caídos, o fato é que o poder de Jesus Cristo está muito acima deles. Veja que o termo diz principado, autoridade, poder e senhorio. Não fala de Satanás especificamente. Nós sabemos em outros textos que ele exerce domínio, senhorio, poder e autoridade. Mas o fato é que Jesus Cristo está muito acima deles. Para uma turma que está absolutamente vindo na conversão, envolvida com estas hostes malignas, elas estão preocupadas se Jesus Cristo dá conta de brigar com estes seres angelicais. Afinal de contas, eu conheci as coisas profundas de Satanás. Eu conheço gente na igreja que parece que fala com gosto isso, e parece que sabe mais das coisas de Satanás do que das coisas de Deus. Por quê? Porque é verdade que Satanás tem poder, autoridade, domínio, assim por diante. Mas o poder, autoridade e domínio dele não se comparam ao poder, autoridade e domínio de Jesus Cristo. É um nome que está absolutamente acima de todo nome. Para estas pessoas que tiveram estas marcas, ou tantas outras que tiveram outras marcas, a grande questão é que Jesus Cristo está muito acima de qualquer nome, de qualquer título, de qualquer patente, de qualquer nível, de qualquer poder e de qualquer jurisdição. Se nós entendêssemos o lugar onde Jesus Cristo se encontra, se nós entendêssemos que é nessa altura que ele tem um chamado para cada um de nós, e que nesse chamado ele dá uma dotação à vida da igreja, nós entenderíamos a honra que nós temos, porque este que habita no lugar muito acima de todas as coisas, diz a Bíblia, que é esse que literalmente também habita a igreja, e a igreja é o seu próprio corpo. De alguma maneira, sem a igreja, e eu vou falar o máximo que eu posso chegar aí, Jesus Cristo é incompleto. É uma baita de uma honra que todos nós temos. Porque mexer conosco é mexer com Cristo é mexer conosco, e assim por diante. E a grande questão, o que ele fez? Ele encheu todas as coisas. A pergunta é, de quê? Resposta é, está lá, quando Jesus Cristo subiu aos céus. Preste bem atenção que eu vou dizer a você. Ele mandou lá dos céus à igreja dons. Para que, através dos dons exercidos no meio da igreja, que ele mesmo chama, a igreja não mais seja agitada de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. A igreja alcance a maturidade semelhante à estatura da plenitude de Cristo. A igreja não fique frágil diante das investidas de fora dela ou de dentro dela. É através do exercício dos dons que o próprio Cristo encheu todas as coisas, ele mesmo enche a igreja e ele mesmo é quem abençoa através desses dons. A aplicação é bem simples. Ame, literalmente, ame a liderança da sua igreja. Você vai dizer, não gostei muito disso. Beleza, eu vou mudar, então, para facilitar o seu entendimento. Porque a minha liderança, sei lá o quê. Eu estou falando de uma liderança crente, piedosa, assim por diante. Ame seu pai e sua mãe. Talvez fique mais fácil da gente entender. A gente tem até dificuldade de, eventualmente, ter pai e mãe que não colabora, né? Tem pai e mãe que não ajuda. Tem pai e mãe que, meu Deus do céu, de amor não tem nada para nós. Mas ainda assim a gente diz assim, é meu pai e minha mãe. A gente não fala isso? Às vezes tem um irmão aí, né, que dá umas pisadas de bola, vai completamente fora, a gente diz assim, mas é meu irmão. Eu diria para você, ame a igreja, ame a liderança da igreja, mas é seu líder. E aqueles que são líderes da igreja, Jesus Cristo abençoa a igreja, ele enche a igreja de todas as coisas. Todas as coisas o quê, irmãos? De líderes. Ele enche a igreja de líderes para que, através do exercício da liderança, a igreja seja abençoada. A minha palavra é os líderes da igreja, simples assim. Exerça a liderança da igreja com piedade. Peça a graça de Deus, peça a bondade dele, peça o enchimento do Espírito Santo. Leve a sério
a vida com o Espírito Santo de Deus. Para quê? Porque você não ajuda, nem eu, nenhum de nós ajuda se a gente não se santificar a nossa vida. A igreja precisa de uma liderança piedosa, uma liderança santa, uma liderança honrada diante de Deus, uma liderança que entendeu aqueles termos, uma liderança que vive na prática aqueles termos e que a igreja pode ver nela aquela prática daqueles termos, porque a liderança entendeu qual é a sua identidade, qual é a riqueza do seu chamado, qual é a grandeza do plano de Deus, qual é a grandeza do poder de Deus e qual é a grandeza da pessoa de Deus. E a igreja consegue ver na liderança estas coisas. Então, igreja, ame a liderança da sua igreja, líderes, trabalhem, entendam que o que você tem ou eu tenho não é para nós, é para a igreja. Nada do que Deus deu a nós, Ele pensou individualmente e exclusivamente em nós. Ele está pensando na igreja. Se você quer ser um bom líder, sirva a igreja. É interessante. Várias pessoas às vezes perguntam para mim, pastor, começo por onde? Comece com a igreja. Você foi chamado por Deus, Cristo habita na igreja, há uma dignidade enorme, tem um plano em execução, tem poder para isso, e Ele está à direita de Deus. E a Bíblia até exorta que a gente deve olhar para os céus, à direita de Deus, onde Jesus Cristo habita. Vamos orar, pedir a bênção de Deus. É isso que deve definir a mim e a você. É isso que deve definir a nossa história. Deve definir quem nós somos. Não as coisas que passamos, que foram reais, mas estas coisas que também são reais. A igreja, ela faz aquilo que deve fazer. Se não faz, eu fico pensando, não é falta de capacidade. Talvez seja má vontade a única explicação. Porque capacidade Deus deu de sobra para toda a igreja ser aquilo que Ele espera que sejamos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Presbítero Daniel, ora para nós aqui, fazendo um favor. Então, a nossa identidade em Cristo vem à luz e na esteira do nosso entendimento da grandeza do plano de Deus, do nosso entendimento da grandeza do poder de Deus e do nosso entendimento da grandeza da pessoa de Deus. O plano de Deus é grande, o poder de Deus é grande, a pessoa de Jesus Cristo é grande. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, que ilumina as nossas mentes, os nossos corações. Obrigado, Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém, Deus. Neste mundo tenebroso, neste mundo confuso, neste mundo que apresenta tantas alternativas falsas, mas a Tua palavra é viva e eficaz. Deus, dá-nos graça, ó Pai, para compreender a cada dia mais a Tua vontade para as nossas vidas. E perdoe-nos, ó Deus, porque tantas vezes os nossos pecados, a nossa conduta tenta apagar o Espírito Santo que habita em nós. Misericórdia, Deus. Tenta, ó Deus, nos distrair do caminho da vida, no caminho da retidão, do caminho da justiça. Perdoe-nos, ó Deus, porque negligenciamos, ó Pai, a vida íntegra e reta que o Senhor mesmo propõe à Tua igreja. Amém, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, fortaleça-nos na fé, na caminhada, para que deixemos, ó Deus, as coisas que ficaram no passado, É verdade. quando éramos ignorantes, quando não sabíamos, ó Pai, quando desconhecíamos, ó Deus, a respeito da Tua palavra, quando desconhecíamos os Teus decretos, quando desconhecíamos as Tuas promessas para a nossa vida, promessas de vida, e vida em abundância, Amém, Jesus. Amém. promessas de salvação. Pai amado, obrigado, Deus, pelo Espírito Santo que habita em Amém, nós, Amém. pelo poder que Ele nos dá, É verdade. porque o Espírito Santo nos capacita. Pai, haja em nós, ó Deus, de uma maneira que nós nem conseguimos imaginar. Nos fortaleça a cada dia, Deus, para que sejamos operosos no Espírito Amém, Santo, Jesus. Amém. fortes na caminhada, Amém. para que sejamos sal e sejamos luz, ó Amém, Deus, testemunhando do Teu santo nome,
testemunhando do amor de Jesus Cristo e da justiça, Deus, ali na cruz de Cristo, Pai, para este mundo caído, Pai. Verdade. No nome santo de Jesus, abençoe a tua igreja, Pai amado. E naquilo que temos falhado, Pai, corrija-nos, ó Deus, e dê-nos o teu consolo, Pai. Amém, Jesus. É assim, ó Deus, que nós oramos, na certeza de que a nossa oração chega até o teu trono de glória. Abençoa a tua igreja, Pai amado, e encha-nos do Espírito Santo. Amém. E capacita-nos, ó Deus, a buscar cada dia mais o Espírito Santo do Senhor. Essa é a nossa oração, este é o nosso pedido, este é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.